Livro Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 1. Adventos Crísticos. A nossa atual evolução espiritual nos permite colocar dinamismo rumo ao eterno, considerando que estamos adentrando Aquário, a era do mentalismo, da força interior. A era que solicita da alma terrena objetividade crística na condução da vida. Por ser a era da luz espiritual, o esforço do homem no terceiro milênio deve ser no sentido de elevar o seu teor moral, procurando sempre a sua espiritualização para, com mais abrangência, interagir com a vida cósmica, sentindo o imponderável e dando sentido à vida terrena. Inicialmente, vamos descrever o sentido transcendente do título Adventos Crísticos, começando pelo acróstico Adventus, descrito pelas Sagradas Fileiras, a fim de que o leitor vislumbre a sua abrangência. A. Amorização dos sentidos. D. Disciplina na realização. V. Veemência na afirmação. E. Excelsitude ante a explanação. N. Nobreza no ato do perdão. T. Tenacidade na consecução. O. Onipotência em aclamação. S. Sublimidade da fé embasando a razão. A palavra identificadora do crístico advento está alicerçada na essência do humano, visando a despertar seu sentimento crístico na chama crística, seu Cristo interno, a fagulha de Deus em si. Do acróstico Adventus, deduz-se que o primeiro passo para o homem alcançar a sublimidade da fé é amorizar os seus divinos sentidos, ou seja, harmonizar-se com a divindade em si, o que lhe faculta reconhecer a divindade em seus semelhantes, em tudo e no todo. E, por ser da lei de Deus, que somente entre semelhantes é possível a comunicação, necessário se torna que primeiro ele adquira a misericórdia do ver, ouvir e falar, o que o harmoniza interiormente e lhe permite sentir a divindade. Dessa forma, concebendo-se a divindade na individualidade, é possível sentir a divindade na totalidade, Deus. Observa-se assim que não é simplesmente mais um advento na Terra, e sim a consolidação dos anteriores, agora centralizados nos adventos crísticos. É notório, pelo que se tem da história da humanidade, que povos e raças foram consumidos pelo tempo e não conseguiram globalizar, vislumbrando a Terra como um todo na exteriorização de uma consciência espiritual, o Cristo, que a criou e a sustenta como forma e vida. O homem, no percurso de sua história terrena, sempre se esforçou para identificar o seu Criador, dando-lhe nomes especiais de acordo com os seus hábitos, costumes, culturas e etc. Mas faltou reconhecer a sua ligação com ele. Nem mesmo conseguiu separar o Cristo do planeta Terra de seus representantes humanos. Quase sempre, o humano que melhor sentiu a manifestação de Deus foi confundido com a própria divindade suprema. O mais recente foi o Mestre Jesus, que também foi confundido por alguns como se fosse o Deus absoluto. Após assimilar o sentido transcendente do acróstico Adventus e observar seu magnetismo aglutinador que ao Cristo conduz, desarmados estaremos para a inconteste percepção do termo crístico, fechando os elos para o entendimento e abrindo perspectivas para a compreensão da essência dos adventos crísticos. Crístico vem de cris, prefixo ou vibração que subentende incondicionalmente, na tradicional terminologia sideral, a existência do amor ilimitado que Jesus, médium sublime do Cristo planetário, revelou nas fórmulas iniciáticas do Evangelho. Cada planeta possui o seu Cristo, fonte do amor ilimitado, a vitalidade, o sustento dos espíritos encarnados e desencarnados, num determinado ciclo de evolução e angelitude. Portanto, crístico é um termo sideral sinônimo de amor universal,
desapegado de amarras religiosas, doutrinárias, sociais, convencionais ou racistas, que retrata o amor divino e ilimitado de Deus, que transborda independentemente de interesses ou convicções pessoais. Para entender melhor o termo crístico, imaginemos um descenso vibratório partindo de Deus. Deus, princípio incriado gerante. Cristo cósmico é o amor que estabelece o equilíbrio entre os opostos, força de coesão e manutenção do universo físico. Cristos hemisféricos, administradores hemisféricos, se, teoricamente, dividirmos o universo em duas partes ou dois hemisférios. Cristos galácticos, administradores de galáxias. Cristos constelatórios, administradores de constelações. Cristos solares, criadores e administradores de sistemas planetários. Cristos planetários, criadores e administradores de planetas. Anjos, orientadores de humanidades, incluindo o Nazareno Mestre. Espíritos comuns, nós, encarnados e desencarnados, que ainda não despertamos integralmente de nosso âmago os atributos divinos, a nossa força superior, o nosso Cristo interno. Com esse esboço, podemos afirmar que o Nazareno Mestre é o elo angelical que nos liga à consciência arquiangélica do Cristo planetário da Terra. Relembrando que Cristo é um estado de perfeição através do qual flui o amor universal para alimentar as vidas dos mundos. É intérprete do pensamento de Deus, plasmando em sua refulgente aura os mundos, suas humanidades e toda a fagulha de vida. E, por ser um estado de perfeição, não evolui no sentido humano, mas lhe aumenta a capacidade de sentir o pensamento puro do onipotente Deus. Assim, cada ato de amor de um espírito terreno produz vínculo pelas vias internas de seu coração ao Cristo planetário da Terra. Por conseguinte, o Cristo da Terra retém em si mais vibração da fonte inesgotável do amor universal, Deus, à proporção que seus filhos vão despertando em si mais amor. Nesse moto contínuo, quanto mais se ama, mais se revitaliza, ou seja, quanto mais o homem exterioriza sentimento puro, mais apreende a vibração do amor universal provindo do foco central gerador da energia da vida, o Criador. Daí, este advento propor que o homem se vincule conscientemente ao Cristo pela vivência e não pela crença. Por ser Cristo o alimento de sua própria criação, o reino de Deus está em nós, pois, em essência, fomos criados à sua imagem e semelhança. À medida que o Cristo Criador se revela no Cristo Criatura, há uma interação de tal forma que o humano seja a janela viva por onde o Cristo Pai se manifeste. Nesse estágio, ele dirá: eu e o Pai somos um. Espera-se que este advento reúna os adeptos de todos os instrutores da humanidade terrena, pela razão e pelo sentimento, a um ponto concêntrico, a unidade cósmica ou unidade síntese, Deus, tendo como referencial o Cristo planetário terreno, que, através dos tempos, foi representado por seus crísticos filhos humanos. Daí a pluralidade do título de adventos crísticos, que reúne conscientemente todos os povos à luz máxima deste planeta, o Cristo, responsável por sua estrutura e morfologia. O atual advento não pretende desvincular os adeptos de suas religiões nem de seus líderes, apenas conscientizá-los de que o divino Logos da Terra é o Cristo, sentido por diferentes homens como Antúlio, Anfion, Numu, Forri, Lao Tse, Confúcio, Moisés, Maomé, Hermes, Zoroastro, Krishna, Buda, Jesus e outros. Sabe-se que muitos conseguiram sentir o Cristo, mas Jesus foi o mais perfeito, aquele que o reteve em si com maior fidelidade a ponto de anunciar: eu e o Pai somos um, porém ele é maior do que eu.
Este advento propõe não apenas unir os homens aos homens, mas conduzi-los à unicidade do Cristo Pai, em que se busca conscientemente a eterna aventura espiritual. Para tal, não será difícil, considerando que as 10 grandes religiões do mundo seguem o mesmo princípio moral ético: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Partindo do inquestionável princípio, conforme anunciou o Nazareno Mestre, de que o reino de Deus está no homem, cabe-nos por esforço próprio e intransferível despertar os divinos atributos de Deus latentes em nosso âmago. Este advento almeja ampliar a consciência do ser humano através de estímulos crísticos produzidos durante a leitura reflexiva deste livro, a fim de que ele possa sentir a suprema inteligência e se motivar para a sua ascese espiritual. Levar o homem a conscientizar-se de que a sua tão almejada felicidade será acontecimento interno e nunca devido às realizações externas. Induzir o indivíduo a compreender os desígnios divinos, visando a que ele se motive para sintonizar-se com a mente criadora. Substituir a estática crença em Deus pela dinâmica vivência em Deus. Dinamizar o sentimento para adquirir condições de transmitir a seus semelhantes o calor crístico, o calor do Criador que revitaliza as criaturas. Estimular o ser humano a emocionar-se com o poema cósmico declamado pelo poeta do amor, Jesus de Nazaré, a fim de que ele possa, com mais facilidade, sentir as verdades cósmicas. Que todos nós, na era do mentalismo, sintonizemos a nossa frequência com o Cristo Amor para nos libertarmos do cativeiro religioso, pois o momento histórico da Terra, associado à evolução espiritual da humanidade, requer que nos conscientizemos de nossa força mental na condição de criaturas de Deus. Embora o universo dos que negam seja muito restrito, tendo em vista que, consciente ou inconscientemente, ninguém ignora que somos eternos, os adventos crísticos pretendem reativar as memórias subjetiva e objetiva do homem quanto às leis básicas da criação, reencarnação e causa e efeito. O homem, em tal grau de concepção, compreenderá a mensagem do Cristo trazida ao mundo pelo Divino Mestre Jesus. Saberá discernir que acima da bondade que perdoa está a justiça da lei de Deus, que exige que se pague ceitil por ceitil, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Logicamente, cada qual colherá o fruto da sua semeadura. O memorável feito do Nazareno Mestre recebe agora a moção do amor, visto que laureada é a glória do ser que existe para promover o saber e, dessa forma, discernir o que significa ser um ser crístico. Assim, somos todos convidados à reflexão, sendo que os homens que compõem e representam de maneira mais direta os 4 pilares da sociedade, social, artístico, científico e religioso, quanto à implantação da nova ordem moral do planeta Terra, estarão unidos pelos elos crísticos do amor a Deus e às criaturas, de forma que os administradores do mundo canalizarão os recursos do Criador para prover as criaturas, acabando com os problemas socioeconômicos. Os sensíveis à arte darão forma ao que existir fora da dimensão material, tornando sensórias as imagens e os sons dos planos espirituais superiores. Os cientistas deixarão de fabricar armas da morte e serão pioneiros a zelar pela vida. E os religiosos ensinarão a arte de interpretar a vida, deixarão de perseguir pecadores e levarão a sociedade a ter vontade de mais verdade e mais luz. Uma vez que este convite é dirigido ao homem-espécie, atentemos para o que afirmam os pesquisadores do psiquismo. No ocaso da mente concreta, encontram-se as mais profundas e complexas emoções. É mister que saibamos manipulá-las ao nível do consciente para que não se cometa o erro corriqueiro de tentar cortar o mal pela raiz, como vulgarmente se diz no plano físico. As emoções são o alimento do espírito e, apesar de nem sempre serem favoráveis, são tão necessárias quanto o ar que respiramos ou a água que bebemos. Sagradas Fileiras.
Em sendo a gênese dos adventos crísticos fecundada em uma doutrina espiritualista e, consequentemente, reencarnacionista, a mensagem em letra é dirigida ao espírito encarnado na expectativa de ele fazer repercutir no plano dos desencarnados os eflúvios de seu poder interior para desbloquear, por convicção, veemência e discernimento, os tímidos para com os haveres dos céus refratários ao eterno vir a ser. Dessa forma, os vitimados por fatores de qualquer natureza, no plano físico ou fora dele, cujos registros negativos estejam no subconsciente ou no inconsciente profundo, serão estimulados pelos convictos, por aqueles que conseguiram suplantar a hereditariedade da ancestralidade animal e abriram seus canais mentais para ouvirem o mavioso cântico do psiquismo cósmico. São esses os detonadores das mentes embotadas, os acionadores da vontade daqueles sem aspirações aos ideais superiores, posto que desvinculados das emoções crísticas. O movimento adventista enseja despertar no micro-homem a essência de Deus, a fim de que ele possa direcionar o seu crescimento psíquico-emocional ao eterno, rompendo, por esforço próprio, as amarras que o obrigam a permanecer atrelado às heranças ancestrais e o impedem de se autodescobrir. Por ser o homem, em essência, de origem crística, a assimilação do proposto faculta-lhe responder conscientemente ao empuxo divino, o que o faz sair da comodidade dos fracos e incapazes, contempladores das dificuldades existenciais, do sofrimento, da dor, da infelicidade e etc., por falta de coragem para enfrentar a vida com lucidez e consumir seus karmas negativos com elegância. Reconhecendo que o propósito do Criador para com as suas criaturas é a plenitude, o homem busca alcançar o elevado patamar da compreensão, que é dinâmica, saindo da resignação estática, infrutífera, contraproducente, antilógica, anticristã, antivital e etc., considerando que ninguém consegue vencer o seu passado sem o autoenfrentamento no presente. Assim, continuar encaracolado em acontecimentos pretéritos é autopunição que não liberta rumo ao eterno futuro. Indubitavelmente, o crístico convite será interiorizado pelos espíritos fortes, pelos capazes de reconhecer a perfeição da lei de Deus. Dessa forma, sem imposição, mas com suave admoestação, o homem compreenderá que sua transformação ético-moral o vincula gradativamente, por ressonância, ao Supremo Criador e o desvincula do instinto primitivo da força, da agressividade e do poder, causas preponderantes de karmas negativos. Os adventos crísticos, por assambarcarem o homem em sua condição trina de matéria, energia e espírito, procuram esclarecer quanto à lei de ação e reação, considerando que as doenças resultam da desarmonia entre o psiquismo e o corpo físico. Assim, fornecem-lhe elementos para descobrir a divindade em si, o seu eu superior, seu eu crístico, seu Cristo interno, para, por equivalência de ondas, devido às ações superiores, sentir o Cristo Pai. Em sendo este advento do Cristo, a própria palavra Cristo aciona no homem, por ressonância, o seu Cristo interno, despertando-lhe os atributos divinos de ternura, bondade, amor, compreensão, misericórdia, justiça e etc., o que o impulsiona a sobrepor-se às imperfeições morais. Nesse plano de vibrações, onde as aspirações são superiores, o homem se liga ao Cristo amor e os seus corpos físico-energéticos são envolvidos pela linfa da vida, recompondo as deficiências corpo-mente. Portanto, vincular-se conscientemente ao Cristo é desvincular-se dos pensamentos violentos, é vencer a guerra íntima do poder, do domínio, é sair da faixa da agressividade do instinto animal. O indivíduo, permitindo-se ser atraído pelo tropismo da divina luz do Cristo, pelo empuxo da força ascensional rumo à transcendência, é, naturalmente,
protegido pela lei da vida, o que lhe faz sentir a pujança da plenitude, livrando-se vibratoriamente das injunções que dificultam a mobilidade caracterizadas pelas doenças. Percebe-se pela lógica que Cristo é um estado permanente de onda na frequência do amor universal. Consequentemente, vincular-se a ele é sentir o psiquismo cósmico sutilizado em ondas de amor, propagando-se pelo espaço sideral, pelo oceano do amor puro, que é Deus.